Walter foi um amigo da família. Era uma criatura excepcional. Um cidadão acima da média, um luzeiro para todo mundo. Foi embaixador do Brasil pelo mundo. Foi dessas criaturas que Deus cria. Uma e às vezes, como diz o ditado, joga o molde fora. Uma criatura que a gente aprendeu a respeitar, gostar, admirar por aquilo que ele foi, pela simplicidade, pelo carinho que ele dava às pessoas, pelo carinho que tinha pela família, o amor à família e pelos amigos. Esse é algum dos trechos de Seu Walter, Humanidade e Sucesso, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, e eu pego aqui trecho de um dos depoimentos feito por, esse depoimento, no caso, Henry Longfellow. Peguei aqui o mais difícil de pronunciar. E, a propósito, obra recentemente lançada em Caxias do Sul pela professora, escritora Vera Stedley-Zatter, já figura marcada aqui do Café com Letras, e que retorna aqui. Sempre uma honra poder conversar com a senhora, professora. Bom dia, obrigada. E começo aqui tratando sobre a obra alusiva, então. Praticamente não chega a ser uma biografia padrão daquelas, a vida do início ao fim. Trataríamos mais basicamente de um perfil biográfico do seu Walter Gomes Pinto, como ficou conhecido, figura emblemática do empresariado caxiense, trabalho comunitário e por aí afora, falecido em 2013. E a senhora cumpriu com o papel agora de constituir, então, essa obra entregue à comunidade caxiense. Eu tive a oportunidade de participar do pré-lançamento, em que ali foi exibido um documentário, um detalhamento de toda a vida desse grande empresário que foi Walter Gomes Pinto. Então, ao mesmo tempo que eu lhe cumprimento, eu gostaria que a senhora começasse a partir da proposta da obra em si, depois nós fazermos, então, uma breve apresentação, um detalhamento maior de quem foi Walter Gomes Pinto, e aí adentrarmos na obra em si. O que aconteceu foi o seguinte: a Viviane Pinto é filha, a única filha dele, né? Entrou em contato comigo há bastante tempo atrás, já fazem 2 anos e meio, e para que a gente resgatasse o que era o seu Walter e o que ele tinha sido pela cidade, para a cidade na ocasião, né? E como a minha relação com o seu Walter é bem antiga, ele foi um dos primeiros patrocinadores dos meus trabalhos e nunca me abandonou, que é o mais importante, né? E é claro que ele vinha com a carga da Marco Polo e ela era que entrava com os valores, mas ele era um personagem que, no meu caso, especificamente, ele não ficava só no patrocínio do final da obra, como se fosse a questão gráfica, né? Tá? Ele patrocinava também o que eu inventasse. Ele aceitava que eu inventasse e ele vinha e sempre patrocinava integralmente. Eu te dou um exemplo só sobre o livro Vestuário Tradicional da América Latina. Né? Esse livro é claro que eles tinham interesse, a Marco Polo tinha interesse em divulgá-lo, porque tinha clientes em toda a América, aquela coisa toda. E o seu Walter era o Relações Públicas da empresa. E esse livro convinha, na ocasião, convidar todos os personagens que eram historiadores e pesquisadores da área na questão gauchesca. Eu fiz um seminário internacional aqui em Caxias e ele patrocinou todos os convidados. Além disso, nós tínhamos jantares, almoços, etc., tudo referentes ao assunto, lógico, né? Trouxe uma exposição de telas a óleo de pintores estrangeiros. Então, é só para tu teres uma panorâmica do quando o seu Walter estava, entre aspas, metido no assunto, ele não deixava retalhos. Ele fazia absolutamente toda a obra ser realizada e de qualidade. Nós estamos tratando de uma figura que liderou durante muitos anos aquela que há muito tempo ainda é a maior multinacional da área de ônibus, carrocerias Claro. e por aí afora, Marco Polo, uma potência absurda. Onde ele estava
relacionado profissionalmente. Era né? o doutor Walter Gomes Pinto, o doutor Paulo Bellini e havia um terceiro, se eu não me engano, que Eles eram em 4. Era em 4, né? Que Em dividiam 4. a gestão O da Tessari empresa. e o Martins. Exatamente. O Martins que ainda está vivo, né? O Martins, o Tessari está vivo. Só Martins, morreram o Paulo exatamente. e o Paulo era o presidente, né? O Paulo era o presidente, depois ele terminou como presidente emérito, já na parte final da vida. Quando tinha os filhos já era o assumindo. presidente emérito, a fundação. Eu lembro que quando ele lançou, o doutor Paulo Bellini lançou o livro sobre a Marco Polo, ele pegando muito da trajetória dele, inclusive, ele esteve aqui no Café com Letras, contando, boa parte dessa trajetória da Marco Polo desde o início. Então, ali eu tive uma familiarização O que o Paulo grande, diz sobre o seu Walter? O Walter foi uma pessoa das mais importantes que a empresa teve na sua trajetória e no seu trabalho. Porque o nosso produto não é encontrado na prateleira. Fabricar ônibus não é fabricar 2.000 peças em um maquinário qualquer. Nada disso. Fabricar ônibus tem muitas mãos envolvidas e vender ônibus se vende cara a cara. E o Walter era uma pessoa especialíssima para isso. Tornava-se amigo dos clientes e amigo da comunidade. Além disso, ele era quase um irmão para mim. O Walter não esperou fazer 50 anos de empresa para ganhar o troféu que lhe correspondia, pois ele tem a honra ao mérito permanente da Marco Polo. Então... Inclusive, o museu, o mini museu que está lá, tem o nome dele. Walter Gomes Pinto. É só uma panorâmica, assim, de como ele era em particular, no caso comigo, né? Não só comigo, ele fez isso com um monte de pessoas. Sim, as suas motivações pessoais para empreender a obra. E até esqueci de dizer que nesse caso específico aí, que era quase internacional, ele lançou o livro na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Quer dizer, é como eu te digo, ele não brincava em serviço, né? Ele, quando se integrava em um projeto qualquer, ele estourava o balão, entre aspas. Eu lembro que, enfim, como eu relatei para a senhora, as pessoas nunca acompanham o nosso bate-papo prévio antes de as câmeras serem ligadas. Mas que muitas vezes é tão mais proveitoso do que a entrevista em si. A culpa não é Mas minha. nós nos preparamos, né? Temos que nos preparar para a entrevista, digamos assim, nesse bate-papo inicial. Eu colocava para a professora, desde que eu vim morar em Caxias, enfim, como jornalista aqui da Câmara de Vereadores, tive um contato inicial, evidentemente, com a figura do Walter Gomes Pinto, só que ele morre em 2013. Né? Foi rápido. E aí tivemos o pré-lançamento do livro com a exibição do documentário. Eu tinha noção de quem era a figura para Marco Polo, Walter Gomes Pinto na Festa da Uva, essa figura com trabalhos comunitários. Mas ali no seu pré-lançamento, professora, eu tive uma panorâmica muito mais completa e que depois fica muito melhor esclarecida a partir do livro. Obrigada, isso quer dizer que eu fiz o meu serviço. E aí eu comentava com as pessoas, colegas jornalistas que tiveram maior convivência com ele, empresários, políticos, pessoas mais humildes, enfim, mais diverso perfil de público que eu pude encontrar, e eu perguntava, de fato era tudo isso que está nos relatos e no documentário do livro, e as pessoas, não, de fato ele era tudo isso, porque eu não o conheci pessoalmente. Tá? Então, foi uma pena. Aqui nós temos... Perder-se uma personalidade. Assim como, diferentemente do Dr. Paulo Bellini, que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui no Café com Letras. Então, de fato, chama muito a atenção no livro, muito mais do que o empreendedor, a pessoa. E aí eu queria entrar Era a intenção. Eu queria entrar no livro mesmo. Porque o político, o empresário, ele é sempre muito destacado, sobretudo quando é bem-sucedido, a partir do ofício, a genialidade, a forma como pensa os negócios, a articulação e por aí fora. Agora, o aspecto humano também é difícil de entrar, porque assim, professora, quem que vai topar destacar um lado negativo de uma personalidade dessa magnitude? Então, a senhora também entra num desafio complicado para não ficar aquela, como é que eu quero dizer,
a exaltação pela exaltação, Aham. ou, a grosso modo, a puxação de saco. Eu tive uma Nós não vantagem... temos um livro de rasgação de seda. Não, Nós temos um livro com sinceridade. Nunca faria isso. Mas eu quero lhe provocar nesse sentido. Aham. Como que é o desafio de contar o lado humano de uma personalidade que também seria muito Eu tive difícil uma grande falar vantagem. negativamente? Eu tive uma grande vantagem, Fábio. Ele foi um personagem que, além de ser patrocinador do meu trabalho, aquela coisa toda, talvez pelo fato de que ele me conhecesse muito bem, porque ele morou no prédio onde meu pai e minha mãe viviam. Sim. E nós éramos convidados, esquece o assunto profissional, esquece o assunto Marco Polo, nós éramos convidados para ir almoçar e jantar com ele, no sentido familiar da coisa. Então Sim, eu como tive, amigos. eu tinha, vamos dizer assim, a vantagem que eu tive, além da questão profissional que eu comentei antes, eu tinha uma convivência, de certa forma, com ele extra profissionalismo, vamos dizer assim, né? Ele, num certo momento, ajudou a esposa para fazer um plantio de maçãs, por exemplo, né? Tá? Que era uma coisa que ela queria fazer. O meu marido tinha plantação de maçãs, então essa relação ficou assim, meio que caseira, entre aspas, né? Entende? Claro. Então eu tive essa vantagem de conhecê-lo bem, não tão bem como a esposa dele, obviamente, né? Mas, enfim, eu conhecia bem socialmente, e não só profissionalmente. Claro. Então, facilitou muito o meu trabalho, obviamente, né? E depois, o acompanhamento que ele fez no meu trabalho, vamos dizer assim, que cada 3, 4 anos, ou no máximo 5, ele estava patrocinando um trabalho meu. Então, essa convivência também me facilitou em saber até onde ele ia, até onde ele alcançava a sua relação pública, né? E o fato também de resolver problemas, de resolver atitudes de pessoas, de entender as pessoas, a sua dificuldade. A senhora faz aqui, em dado momento da obra, uma compilação de depoimentos. Exatamente. São vários. Em quantos mesmo? Só para... A senhora lembra quantos? Eu não lembro. Quantos? É difícil quantificar. Mas nós estamos falando Mas deve ser perto de 200. Pois é, eu ia falar dezenas, então já são... perto de 200. Talvez não estejam até todos aqui, porque a gente fez uma entrevista ao vivo, filmada, né? E teve pessoas... E dali faz a decupagem para a obra. Exatamente, porque teve pessoas assim, não que elas não merecessem o destaque, mas que repetiam muito o mesmo assunto. Em relação aos outros. Exatamente. Vocês tiveram que fazer então, um cotejo. Exatamente. Então, todas são maravilhosas e a gente agradece, até hoje se agradece, né? Muitas pessoas dessas, inclusive, já faleceram, né? Mas facilitou também muito o meu trabalho de resgate de pesquisa. Porque teve momentos que ele estava no Chile, teve momentos que ele estava no Paraguai, que ele estava na Argentina, entende? E essas pessoas também foram analisadas através de lives, etc. e tal. Então, vamos dizer assim, o campo ficou muito aberto e muito fácil, no caso, de fazer um resumo. Eu li no decorrer, enquanto a senhora vai comentando, e a nossa produção pega também, nós temos aqui ele junto com ex-governador, enfim, figura emblemática aí da política brasileira, Leonel de Moura Brizola. A relação pública dele, na verdade, ele era um embaixador da Marco Polo. Ex-governador e ex-senador Pedro Simão, vivo ainda. Aliás, Pedro Simão que já esteve várias vezes aqui no estúdio da TV Câmara comigo. Ele lidava com... Fábio, eu vou te comentar só uma coisa bem detalhe, assim, Sim. que tu vais entender até onde esse rapaz ia. Pois é. Para tu venderes ônibus, tá? Aqui ele e o Dr. Paulo Berini, ó, que nós falávamos do Paulo Berini aqui, ó. Uma foto dos dois, ele não vendia um ônibus. Normalmente era 200 peças, 400 peças. Então, ele tinha que lidar com uma pessoa, além de ter poder aquisitivo imenso, ele tinha que lidar com uma pessoa que ia resolver problemas comunitários, né? Um prefeito, um governador, um presidente, inclusive, né? Então, esse era o perfil do seu Walter. Ele era a mesma pessoa comigo em casa, assim, almoçando com a gente. Um grande político, com... A mesma pessoa. Um sujeito Aliás, da fruteira. ele me ensinou isso. Aliás, tem um episódio dele com
um mecânico que ele passava diariamente na oficina Sim, para saber bater como um ele papo. está. Exatamente. O cabeleireiro dele também. Então, como Igual com ele... todos. Exatamente. E outra, ele viajava muito, muito, porque era o ofício dele, Claro. né? Então ele encontrava pessoas de todos os calibres e todos os níveis culturais, etc. Bem, aqui passando as imagens, não tem como deixar de destacar aqui que a senhora separa o ônibus do Esporte Clube Internacional, produzido pela Marco Polo, com o doutor Aos Paulo fanáticos Bellini do aqui futebol, na frente. perfeito. Pô, realmente não é qualquer ônibus aqui. Digamos que a Marco Polo aumentou ainda mais de patamar Pois é. a partir do momento que passou Quem dera fosse só isso. a responder pelos ônibus Pois é. do Inter, que até hoje, né? Até hoje são Mas feitos ele na foi Marco Polo. muito importante em Caxias, principalmente, no restauro da Catedral Diocesana, que ele era o comandante do time, não era só ele, mas ele era o capataz, né, vamos dizer assim, e também na questão da Festa da Uva. Ele teve uma... Passando aqui, tem grandes personalidades, como a senhora fala, do mundo inteiro, até pelos trajes, nós começamos a ver aqui. Eu vou passando as imagens, a nossa produção vai pegando. Nós até tínhamos visto antes, aqui com a própria equipe de trabalho da Marco Polo, aquele tradicional ônibus ainda num modelo bem mais antigo em relação à nossa época. Aqui, o outro grande empresário da nossa história, Jorge Gerdau, ex-presidente José Sarney. Olha, por aí afora, são muitas personalidades que também o livro se presta a isso, fotos de figuras que a trajetória do Dr. Walter Gomes Pinto vai nos ajudando também a relembrar personalidades da política e da história empresarial brasileira, em última análise. Nós estamos tratando aqui de grandes figuras. Vou tentar pegar aqui ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-governador Antônio Brito, Leonel Brizola de novo, ex-governador Olívio Dutra, Marco Maciel, que foi vice-presidente, Mário Vanin, foi prefeito, o ex-senador Pedro Simão de novo. Aqui hoje acho que ainda deve ser vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, foi senador também. Então, assim, são muitas personalidades. Eu acho que o livro aqui vai se cumprindo no sentido das grandes figuras e também aqui os certificados aí dialogando com a própria Festa da Uva. Daí foi um cenário muito caro. A propósito, a rótula ali de acesso ao Parque Mário Bernardino Ramos já leva o nome do Dr. Walter Gomes Pinto também. Já roubaram a placa. Roubaram a placa, professor? Então aí fica a dica para o pessoal da prefeitura aí. Tentar refazer a placa. Repor a placa lá. É melhor fazer de ferro essa vez. Então, na medida em que nós vamos recuperando aqui, professora, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos fazer uma breve interrupção na abordagem aqui do livro Seu Walter, Humanidade e Sucesso, e de imediato chamar umas dicas do autor. Roda a vinheta aí. As dicas do autor, recebendo aqui a professora e escritora Vera Stedley Zátera. Professora, eu vou pedir que de forma breve a senhora compartilhe com quem está nos acompanhando em casa agora dicas de leitura. Podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que a senhora entenda que quem está em casa... Eu sou péssima nisso. Tem que correr atrás e ler também. A senhora já leu um caminhão de coisa. Recomenda aí uns 2 ou 3 livros para quem está em casa nos acompanhando neste momento. Olha, ou no ônibus, enfim, assistindo aí pelas telas do celular. Na verdade, a minha dica é muito simples e talvez nem seja o que você espera ouvir. Tá. Eu acho que a vida verdadeira é sempre mais interessante do que a romanceada. Acho que a romanceada ela é interessante para te dar perspectivas, mas com segurança a leitura de fatos históricos reais é muito mais interessante. Então, essa é a minha dica. Essa é a sua dica, ir atrás, então, de histórias mais reais. Bom, a propósito do livro aqui e na verdade, é meu trabalho, né? Eu pesquiso desde 1985 e nunca... Eu nasci em 85, professor.
Nasceu, olha aí, ó, tem a tua idade. Tem a tua idade. Você é um jovem. Não, eu já estou cheio de cabelo branco. Mas, de qualquer forma, é uma questão de cada um. É claro que tem a ver com o meu trabalho, né? Claro. Eu já estou no 28º livro, então dá para explicar isso, né, também. Mas eu sempre acho que é muito mais interessante saber a verdade que nem sempre está tão à mostra. A verdade também é relativa, né? Não, ela é relativa. É verossímil, né? Ou mas no meu caso de a versão mais possível. Na minha questão de pesquisa, por exemplo, eu não afirmo para você alguma coisa sem ter garantia de 3 informantes. Em fontes, pelo menos. De fontes. De fontes. No caso do jornalismo também, se basear em fontes. Mas se tu leres, por exemplo, vamos saltar fora uma Segunda Guerra Mundial ou a Primeira Guerra Mundial, leia agora, porque já se passou o tempo de contar as mentiras. Que um fato, geralmente, né, professora, tem 3 versões. Sempre. A minha, a sua e a que de fato aconteceu, né? Então, exatamente. nós ficamos ali tentando chegar o mais próximo do que de fato aconteceu. O trabalho do pesquisador é chegar no verdadeiro. Chegar mais próximo do que... Mas é claro que possa ter acontecido. Eu acho que tem muita literatura interessante ultimamente, mas particularmente eu prefiro a que versa a realidade. Nós tratamos de depoimentos afetivos, nós tratamos de... Agora, voltando ao livro aqui, Seu Walter, Humanidade e Sucesso, registros aqui com personalidades da política e do meio empresarial. E o livro também se propõe... Nós tratamos muito pouco de Festa da Uva, se a senhora depois quiser comentar algum não, por isso que aspecto. Ele era o embaixador, né? Ele era o embaixador de Caxias e na Festa da Uva ele teve a oportunidade de levar a turma toda para Brasília, entrar em contato com os políticos necessários. Um articulador para promover o evento, exatamente, né? Exatamente. Particularmente, ele também era uma pessoa interessante, vixe, porque ele era colecionador de pequenas coisas. Aí é que eu queria entrar. Esse lado mais pessoal do Ele mandou empresário. fazer um vinho específico para ele. Ele tinha uma coleção de canetas fantásticas. Ô, professora, digamos assim, do ponto de vista de pesquisa e da própria família que idealizou o livro junto com a senhora, vocês foram beneficiados, digamos assim, por um cidadão interessado em fotos, né? Porque não é tão simples ter registros disso tudo, ainda mais porque o auge da vida dele não dialoga com o momento atual de redes sociais, de celulares, em que as pessoas fotografam tudo e todos. Seria muito mais fácil constituir a vida de uma pessoa daqui uns 20, 30 anos, em que ela já pega uma vida de celular e tal, e tem fotos por tudo, e vídeos, e não sei o quê. E aqui tem muita coisa. De viagens do dia a dia e tal, vocês têm um acervo riquíssimo de fotos pessoais. É um detalhe dele mesmo. Exatamente. Ele não deixava passar nada sem Isso que é interessante. Sem fotografar Isso e registrar. Ele registrava nesses post-its que eu comentava contigo, ou então em recadinhos, né? Recadinhos assim escritos e largados em algum lugar. Então, facilitou, é claro, muito, né? Mas ele era perspicaz nesse sentido, ele queria registrar os fatos. E isso ajudou um monte, claro. O livro, né? tem, por exemplo, detalhes que ele coleciona aqui, gravatas. Gravatas, com certeza. Canetas. Se você fosse um pouquinho mais velho, já teria recebido uma gravata dele mesmo. Olha só. Ele era... como é que eu vou te dizer? A personalidade coleção de dele CDs, ó. Ele gostava de agradar as pessoas e o agrado deles era através da gravata. Olha, ele colecionava CDs do Rei Conniff, quer dizer, então a minha avó colecionava CDs do Rei Conniff. Oi, também não precisa ir tão longe, eu também tinha. Minha mãe deve ter alguma coisa também, né? Não, eu não cheguei a cheguei a herdar essa coleção. Ele gostava de música clássica e da... Aqui a senhora reproduz a propósito disso. Exatamente, Uma partitura aqui. Exatamente. Ele gostava da música, mas não do heavy metal, né? Não chegou a isso. Eu cheguei, professor. Ele gostava da clássica, a orquestrada, principalmente. Claro. Né? E aquela de teatro, né?
de apresentações musicais, esse tipo de coisa que ele gostava. Bacana. É. Nós temos aqui anotações. Isso aqui também é muito raro de guardar, É os professor. post-its. Mas ele guardava tudo, né, Fábio? Por isso que ele foi fácil de retratar. Eu vou lembrar da senhora uma figura que é emblemática aqui no nosso contexto da Câmara ainda, apesar de não ser mais vereador. O Chico Spendorella. Ah, sim. Ele tem esse hábito de, por exemplo, ele vai lhe entregar um presente, alguma coisa, Ele manda um cartãozinho pequenininho, escrito à mão, e aí embaixo ele assina, do amigo certo, Chico Spendorella. E ele escreve com uma letrinha bem pequenininha. Seu Walter colecionava canetas e, portanto, escrevia muito, né? Claro, que legal. Ele tinha uma relação muito íntima com a caneta. Que bacana isso, E tia. ele fazia os post-its, como eu comentava, né? Que era a intenção da gente colocar no livro, nos intervalos de páginas, mas que a gente não conseguiu resgatar, porque as pessoas não guardaram os post-its. As pessoas que recebiam o post-it não guardaram. É porque... É um bilhetinho, sabe? É uma lástima isso. E é o que está acontecendo também com a comunicação online, né? Por WhatsApp, e-mail, que sim. acaba sendo deletado. Agora já é outro mundo, né? Nós não conseguiríamos fazer daqui a pouco uma personalidade de hoje, daqui a uns 50, 100 anos, como fazer um livro de cartas. Não vai conseguir. Vai conseguir se tu partir até 1950. Exato. Depois não. Eu digo, mas uma personalidade de hoje é impossível. Vai estar perdido ali em sistemas de WhatsApp. Exatamente. Vai achar como, mais né? complicado. A pessoa troca de telefone, muitas vezes deleta tudo e tal. Eu gostaria de ter retratado meu pai, por exemplo, né? Tá? Só que um incêndio pegou na fábrica e todos os registros fotográficos que tinha na empresa foram queimados. Então, como é que tu vai fazer um resgate desse? Olha só. A Câmara também sofreu com isso em 92. Também teve incêndio. Funcionava no segundo andar da prefeitura e teve incêndio. Mas se recuperou muita coisa. E com o passar do tempo, isso foi sendo organizado. Nós temos aí o Centro de Memória da Casa. São em torno de 2 milhões de páginas digitalizadas. Ótimo. Fora todo... Não, mas aí é outra coisa, né? Porque lá na fábrica era ele mesmo que fotografava. Então a coisa vai recuperar como? Não, vai recuperar não vai, como? não tem como. Não tem como. Mas, professora, nós estamos ainda nos minutos finais aqui do programa. Não. Eu só queria comentar, para não deixar passar... Vamos lá. Que todas essas imagens que estão na parte de papel vegetal do trabalho, da impressão, primeiro que tem fotografias que se repetem, obviamente, né? Mas existe um trabalho de aquarela aqui do Giacomin. Antônio Giacomin, ele é conhecidíssimo aquarelista local aqui. Já esteve no Café com Letras várias vezes também. A Viviane encomendou uma série de aquarelas com ele, principalmente no setor de canetas, né? Que tu deve ter visto na exposição. Claro. E que foram retratadas aqui no livro. E eu acho que vale mencionar o trabalho dele. Claro, sem dúvida nenhuma. É excelente qualidade. Teria mais a propósito, para sermos justos nesses nomes, professora, alguém que tenha lhe ajudado? Eu percebi que houve toda uma equipe ali. Mas a nossa equipe era, primeiro, maravilhosa. Né? Todos super interessados em resolver todo o assunto. As próprias entrevistas, né? Porque vocês tiveram que degravar depois. As entrevistas foram feitas pela hoje Pacas, na época era Tu, né? E nós tivemos aqui, só na pesquisa, o Ana Paula Almeida, o Javier Herrera, Júlio Soares, Leonice Oliveira, Luciano Bado, Mary Steiner, Vinícius Giacomelli, a Viviane e eu. Só na pesquisa. Tá? Depois, dentro da questão fotográfica, é simplesmente impossível relacionar. Um longo casting de fotografias, até pegando aqui o Javier Paquito Herrera, o Júlio Soares... Sim, isso que eu falei agora. Luiz Chaves, o Rony Rigon, bom, e aí por aí vai. Temos grandes nomes aqui. Os da Alba, que fizeram os álbuns. Exato, Foto Itália. Tá? E muitas fotografias do próprio Walter. Muitas fotografias. Vocês foram beneficiados por isso, né? Com certeza. É muito raro alguém ter... Muito. E assim muito. Também, professor, um critério de relevância, porque não adianta também fazer foto por fazer, né? Há momentos que ele gostava bem de pontuais, registrar, né? os eventos, né? E claro que se tornou bem importante, bem... olha aqui, ó, por exemplo, né?
A gente brinca com o trabalho do Jacomim, né? Jacomim, porque a relação dele, a Viviane encomendou as aquarelas, né? E ele foi prestativo e tem qualidade de trabalho, né? E a sustentação da página ali, exatamente. essa página... E fora o produto final, que a gente tem que mencionar, a gráfica editora São Miguel, que eu acho que ela foi primorosa no acabamento. Né? Muito bem. Professora, quem tiver interesse na obra, encontra como? Tem nas livrarias? Ela está disponível na Casa Faro, ali da Plácido de Castro, e a pessoa que quiser adquirir, ela não tem um valor específico, ela dá uma doação, um valor qualquer. Projeto social? Num projeto social que se chama Vitória. Que bacana. Quem comanda esse Vitória é a Viviane, a filha dele. Que bacana, que bacana. Todo o valor vai direto para o Vitória. Que bacana, professora. Eu quero lhe agradecer imensamente, quando o entrevistado é bom, no caso a entrevistada, né, o tempo voa e é sempre assim. O pessoal me xinga porque a senhora extrapola o tempo. A culpa não é minha, né? Cuidado. Então, brincadeiras à parte, quero lhe agradecer e lhe cumprimentar pela obra, porque presta também um serviço para a própria história de Caxias do Sul, ao reconhecer essa personalidade que foi o empresário Walter Gomes Pinto, e que serve de inspiração aí às próximas gerações, também pelo lado humanitário e social, que ganha muito mais força aqui do que o próprio ofício empresarial em si. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. De qualquer forma, só para complementar, eu acho que se a pessoa que ler isso aqui não vai ler só o seu Walter, ela vai ler um pouquinho de Caxias. Exato. Ele vai ter um contexto bem interessante. E acho que vale a pena dar o seu valor, aquele que a pessoa acha que vale, né? Para que vá numa entidade assistencial. Que bacana isso aí. Tá ok? Muito obrigado, professora. Obrigado a você. Acabamos de conversar, então, com a professora e escritora Vera Estede Zátera, ela que acaba de nos brindar aqui com Seu Walter, Humanidade e Sucesso, livro pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.